meu nome é Júlia Guiara, sou repórter do JM. Olá, eu sou a Laís, repórter do JM, cientista política. E hoje a gente vai contar a história do jornal Metamorfose pra vocês. Então bora lá. Bom, vamos voltar pros meandros. Quando éramos jovens. Quando éramos jovens e animadas. E não, animada a gente é até hoje. Mas vai. Enfim, vamos voltar ali 2016. Bom, tava triste, né, desolado, porque Dilma tava sofrendo um golpe de Estado. Que muita gente falava que não era golpe. Que era o impeachment democrático. A democracia já tava meio ruim, já tinha um tempo, né? Mas ali foi ladeira abaixo. Assim, que tristeza. Aí teve o Bolsonaro louvando ditador ali no Congresso, aquela coisa horrorosa. E bom, estávamos tristes, sozinhos, sem saber o que fazer. E aí ficou pior, porque nada é tão ruim que eu não possa piorar, né, amiga? E aí veio o governo Temer. Ali, meandros do começo de 2017, ele começou a impor ali no Congresso a PEC 241, que era chamada de PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto dos gastos, né? Isso. 20 anos de austeridade. E o que aconteceu? As universidades começaram a ser ocupadas depois de um certo tempo, né? Teve ali os movimentos dos secundaristas no final de 2016, já também contra a PEC, né, eu acho, contra o fechamento das escolas, Sim, teve atos também, várias coisas antes de começar mesmo as ocupações em massa. E aí, o que rolou? As ocupações em vários lugares do Brasil começaram a pipocar. Sim. E aqui em Goiás não foi diferente, a UFG foi ocupada e foi um movimento muito grande, muito bonito, muito maravilhoso, e foi onde a gente se conheceu. Foi um momento em que a gente era muito jovem, rebeldes e, né? Se conhecendo na militância. Melhor jeito de conhecer alguém, né, amiga? Não, concordo. E aí, o que rolou? A gente tava nas primeiras semanas da ocupação e a gente tava vendo que existia uma dificuldade muito grande em comunicar para as pessoas o porquê a gente estava ocupando, o que acontecia dentro da ocupação e principalmente massivamente mesmo, a gente hoje discute muito essa questão de fake news, mas já nessa época tinha muito assim, né, falta de informação, muitas informações erradas, por exemplo, no contexto da universidade, né, muitos alunos que não entendiam o que estava acontecendo, eu quero voltar a estudar, muitos pais também, né, com essa coisa, achando que a galera estava ali fazendo balbúrdia, estava só fazendo bagunça. Então, assim, tinha muito essa questão da desinformação, até por conta da própria PEC, né, que veio todo com aquele discurso de que, crise, a gente precisa de austeridade para se recuperar, sendo que, assim, a discussão de austeridade, ela já, assim, autores de, sei lá, do norte ao sul global já testaram cientificamente com dados, seja teóricos, sejam dados, tipo, práticos e tal, aquela coisa bem quant mesmo, que a austeridade não funciona, não é assim, sabe? Você não pode cortar gastos públicos achando que o Estado vai voltar para os eixos ali. Mas esse era muito o discurso, muita gente na grande mídia comprou esse discurso, então você tinha, assim, esses desvios, né, de informação. E a grande mídia goiana falava que a gente era um bando de arruaceiro, que a gente ficava se drogando na universidade, descontextualizava o porquê que nós estávamos lá. E a gente percebeu, porque assim, na época 2016, 2017, as redes sociais eram muito importantes já, mas não é como é hoje. As coisas elas não funcionavam tão rapidamente, assim, a gente não conseguia difundir informação com tanta facilidade igual a gente difunde hoje. Então a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Bom, né? Aí começa a história. Aí o negócio pega, porque o que aconteceu? Um companheiro nosso soltou um boato na universidade dizendo que alguém ia ocupar a rádio universitária. Que é uma rádio bastante antiga, já tradicional, aqui em Goiânia. Que é da Universidade Federal de Goiás, né? Uma rádio universitária. Isso. Grande, uma rádio grande, que tem um público grande, né? Assim, que pega também um raio grande, assim, né? Goiânia, algumas cidades do entorno. Então é uma rádio muito importante, porque ela é pública, ela é aberta para os alunos e ela é uma rádio que tem um escopo grande de, igual você falou, né, de rádio. De rádio alcance.
E aí, o que aconteceu? A gente queria, na verdade, ocupar a televisão, porque a UFG também tem uma TV, a TV UFG. Aí a gente falou, pô, vamos ocupar a televisão. Só que aí, né, a louca aqui, achando que ia fazer uma coisa dadaísta e a gente se fantasia e tal. É porque loucura. Uma coisa muito complicada de você... Quando você tá na militância, é muito isso, né? Da repressão. Isso. Então, ocupar uma TV podia gerar muitos problemas, né, principalmente por conta dessa questão de perseguição política, de repressão. Mesmo que sim, a gente teve ótimas ideias, né, de umas fantasias, de umas máscaras, muito doida com a galera das artes. Foi incrível. Mas não deu certo. Ainda mais porque boa parte de nós já éramos perseguidos politicamente por causa de 2013. Justamente, então, 2013. Era uma coisa muito complicada. A gente vive num estado muito coronelista e muito autoritário. Então a gente pensou, putz, não vai rolar. E a rádio tem essa vantagem. Não aparece a nossa cara. A gente pode criar um pseudônimo e fica elas por elas. Quero ver você provar que a minha voz é a voz que tá ali. Justamente. Né? Então, e ninguém tá citando o nome. A gente usava ótimos pseudônimos, inclusive. Era muito bom, né? Do Ruth, etc. Bom demais. Aí o que aconteceu? Nós, um grupo de jornalistas malucos, artistas, cientistas políticos, historiadores, advogados. Vários cursos se juntaram, a galera da matemática, até a galera da economia, uma galera mais progressista, todo mundo se juntou ali nas ocupações e tal, trocando ideias sobre essas coisas. E a gente decidiu, vamos ocupar. E aí, foi uma coisa muito louca, porque a rádio, porque o que aconteceu? Na ocupação, as aulas pararam, tá ocupado, ocupou o prédio, ponto, e acabou. Tá paralisado, é uma greve dos alunos, não é mais uma greve dos professores, né? Como era o nosso lema na época, né? Essa é uma greve dos alunos, ocupou, tá ocupado e é isso. Só que com a rádio, o que aconteceu? A Rádio UFG, ela fica em outro lugar, ela não fica, entre dentro aspas... do campus principal, né, assim que a gente tava. Entre aspas, o que seria uma cidade universitária, entre muitas aspas, porque é um campus gigantesco, aí tem ônibus dentro do campus, tem vários prédios, etc. Aí o que aconteceu, né? A gente conseguiu uma entrevista do programa lá, dos alunos dentro da rádio, pra gente ir. E nesse dia, a primeira pergunta que eles fizeram, isso porque a gente passou a madrugada inteira, né, escrevendo o manifesto. Sim. Aí, na primeira pergunta que eles fizeram, a gente parou e falou, tá ocupado, a rádio universitária agora está ocupada e a gente vai ler o nosso primeiro manifesto a partir desse exato momento, não tem mais programa coisa nenhuma, a rádio tá ocupada, puta, acabou e é isso. Atenção, atenção! Está no ar a Rádio Libertária, ocupando a sua mente. Boa noite, eu sou o Carlos do Ruth e fico com você até às 7 horas da noite. Você está ouvindo o Ocupa Cabeça, esse que é o primeiro programa da Rádio Libertária que vai ao ar. Após uma onda nacional de ocupações de escolas e faculdades contra o desmonte do ensino público, eis que nesse sabadão, dia 29 de outubro, essa rádio, esse espaço no seu carro, no seu canal, também entrou para a luta dos estudantes. Aí a gente leu ao vivo o manifesto lá que a gente escreveu, que a luta revolucionária, que não sei o quê, e ocupar os meios de comunicação, enfim, aquela coisa. Aí, 11 dias de ocupação. E aí eu acho importante ressaltar porque, assim, a gente teve vários problemas burocráticos, né? Demais. Porque não foi tão simples assim de ocupar. E tem uma questão técnica também, né? Apesar da gente, né, ser da área da comunicação, você tem que lidar com vários equipamentos e tudo mais. Mas foi bem bacana, assim, a gente meio que teve certa abertura, acordo, né? A gente fez certos acordos ali dentro e tal, que, né, que dava pra suprir as nossas necessidades, mas que também não fudia com a galera que tava porque o acordo lá. era, a gente não ocupa o prédio e vocês liberam os trabalhadores técnicos, né, da parte técnica pra poder trabalhar pra gente. E aí a gente tinha parcelas da programação, né? A gente ocupou a programação ao vivo, no caso, né? A gente ocupava as ondas eletromagnéticas. Então, juridicamente era muito difícil eles reprimirem a gente, porque, tipo, eles tentaram fazer um pedido de reintegração de posse, mas a gente não ocupava o prédio, por exemplo, entendeu? Então, era uma situação muito mais delicada. Mas por que a gente está contando isso? Porque naquela época a gente entendeu que o meio de comunicação era um pilar essencial para a luta dos estudantes e dos trabalhadores.
Foi nesse momento que a gente colocou em prática um jornalismo ativo, um jornalismo verdadeiramente ético. A gente chamava várias pessoas, a gente fazia um programa de entrevistas ao vivo e de leitura de poemas. E a gente conseguiu também conversar com pessoas de outros estados, outras ocupações, pessoas de outros países também, isso é muito legal. de outros países. É porque o que aconteceu? A gente foi a primeira rádio a ser ocupada e depois da gente, outras universidades, os alunos ocuparam as suas rádios. Foi em BH, não é? Teve Belo Horizonte, teve o FPE também, teve vários, teve pelo menos umas 4 que ocuparam. Só que a Rádio Libertária, que era o nome da nossa ocupação, ela foi a maior ocupação de meio de comunicação estatal da história do país. Esse movimento de ser uma coisa meio pioneira ali naquele período. Totalmente, até hoje, né? Porque é a única ocupação que durou tanto tempo e que ficou no ar. A gente ficou no ar durante 11 dias. Então, foi um processo muito foda, assim, muito importante. E isso forjou a gente, enquanto jornalistas, porque ali a gente colocou em prática coisas que a gente não aprendia na faculdade. Tanto em quesito de fonte, quanto em quesito de fazer como é que fala o Silvio Santos, né? Quem sabe faz ao vivo. E assim... A prática mesmo, né? E foi onde a gente se conheceu, amiga. Foi onde a gente se conheceu. E foi onde a metade do coletivo se conheceu. Então foi ali que surgiu o Jornal Metamorfose, porque quando a gente recebeu a reintegração de posse, a gente ficou com o cu na mão, porque a gente ficou com medo de ser preso. Enfim, teve esquemas pra ninguém ser preso. Nossa, vários rolês. E aí a gente teve que desocupar, e aí logo depois o nosso querido companheiro Guilherme Arte foi assassinado, aí acabou a nossa ocupação, enfim, teve e aí aconteceu o que aconteceu no Brasil, né? Vocês sabem a história. A gente percebeu depois das ocupações, pelo menos alguns meses depois, né? Que ficou aquela ressaca de tristeza, igual aquela música Como os Nossos Pais. Mas não só de tristeza também, mas de necessidade, sabe? De você perceber que tinha um potencial ali e que você precisava levar aquilo um pouco, né? Assim, você precisava levar aquilo pra frente. Mas é porque foi muito triste também aquele momento, porque demorou alguns meses da gente conversar e falar, não, vamos criar o jornal, porque a gente ficou, não importa quanto a gente lute, a gente não vai conseguir sair do lugar, sabe? A gente lutou, a gente foi pra Brasília, a gente recebeu bomba na cara, a gente, enfim, foi uma luta muito foda, sabe? E a gente não conseguiu barrar a PEC. E nisso, a democracia estava ficando cada vez mais escassa, né? Ela estava ficando cada vez mais fragilizada. E a gente percebeu que não tinha espaço nos veículos de comunicação que existiam para a gente fazer um jornalismo, uma continuação do tipo de jornalismo que a gente tinha feito na Rádio Libertária. Então, essa história é muito importante, porque a gente entende que foi através de um movimento político, de um movimento revolucionário e de um movimento muito doido, porque reunia diversas áreas do conhecimento, discutindo, pautando e colocando a mão na massa para fazer um jornalismo diferente. E foi então, através disso, né? E é legal porque eu acho importante a gente sempre relembrar essa história, porque é uma forma de mostrar como que o JM, ele é de fato um resultado dessa luta, né? Ele é de fato uma prática, né? Uma simbiose, não só das nossas posições políticas, mas das nossas próprias práticas políticas, né? Exato. E aí criou-se o Jornal Metamorfose, porque a gente entendeu que não dava para parar a luta e que a gente precisava de um lugar em que todos nós pudéssemos noticiar e fazer um jornalismo experimental, um jornalismo diferente, um jornalismo que a gente acredita, um lugar que não houvesse censura, sim, sabe? Porque assim, para quem não é do jornalismo, mas para quem é do jornalismo sabe muito bem, esse jornalismo mais convencional, grande mídia, a gente é muito tosado. Nossa, demais. Então assim, você não pode escrever o texto do tamanho tal porque precisa caber anúncio. Você não pode escrever isso porque o editor te corta. Você não pode escrever isso porque deputado, político, sei lá o que, fulano de tal, vai pedir sua cabeça. Vai pedir a cabeça. Então assim, é uma área profissional que te poda muito, sabe? A forma como você escreve tem que ser de um jeito específico, o que você escreve, e assim, é muito... É surtante, porque a gente discute, pensa, reflete o jornalismo enquanto uma coisa muito potente, uma coisa muito importante, sabe? E informação é uma parte essencial para as pessoas que não estão ali dentro construírem as suas próprias realidades, sabe? Assim, o seu entendimento de mundo. A gente vê muito isso, igual a gente lançou o episódio do podcast sobre a questão da Ucrânia,
E assim, é gritante como a grande mídia tá pintando uma coisa que não é aquilo que tá realmente acontecendo, sabe? E tem poucos veículos que estão falando sobre isso. Geralmente é veículos que são menores, assim, né? Mais independentes ou mais à esquerda. E é muito gritante esse exemplo, né? Porque, tipo, a gente foi atrás, a gente entrevistou especialistas, a gente entrevistou mais de um especialista para fazer aquele episódio, a gente ouviu quem estuda uma vida inteira aquele tema pra gente entender que a mídia ocidental tá querendo construir uma narrativa de guerra. Não, a gente entrevistou o cara que tá em Moscou. É, Ele exato. tá lá, sabe? E tipo, o cara foi na Globo News 5 minutos depois de desligar com a gente, entendeu? Só que a Globo News não deixa o cara falar o que ele fala pra gente, entende? Então, assim, a gente entendeu isso e a gente falou, então bora fazer esse bafo acontecer. E estamos aí, desde 2016, 2017, nessa luta inglória de fazer jornalismo independente. E aí com várias pessoas também que passaram pelo coletivo, muita gente ficou, muita gente saiu, mas todo mundo, assim, ao longo da nossa história, sempre ajudando a compor de alguma forma e fazendo o que a gente é hoje. E é importante a gente abraçar a nossa história, contar pra vocês de onde a gente veio, porque eu acho que é sempre, a gente tem um discurso muito grande de decolonial, né? E essa coisa de buscar as nossas raízes reais e de relembrar a história. Memória é importante. Exato. Ainda mais no contexto em que a gente tá. Exatamente. Então, memória é muito importante. Exatamente. Resgatar a memória do país, de tudo que a gente viveu, por exemplo. De quem ou somos, você falou, né? De quem somos, né? Dessa questão da colonialidade, América Latina, Sul Global também, sabe? Memória, no geral, é sempre muito importante. E se a gente for olhar pra grande mídia goiana, vai lá perguntar pro dono popular como é que ele foi criado, entendeu? Quais foram as bases ideológicas dessa criação, o porquê que o jornal existe. E isso é um reflexo direto de porquê que ele é do jeito que ele é hoje. E a gente tá sendo popular porque é o maior jornal do estado. E passaram profissionais brilhantes nesse jornal, assim como ainda mas existem. Não tinha tanto espaço também. Não tem, e já houve mais espaço, mas aí não tem mais, enfim. Goiás. É muito dependente, né? De outras articulações. Não é uma coisa que... Uhum. É uma coisa muito melindrosa. E a gente quer reivindicar a nossa história pra mostrar pra vocês que quem somos hoje é fruto direto de como a gente se tornou os jornalistas que nós somos hoje. Por que a gente se tornou esses jornalistas? Que foi a base de muita luta, foi a base de muito sangue, literalmente, porque a gente apanhou, a gente perdeu companheiros, a gente quase foi preso, alguns de nós foram presos. Então, também. tipo assim, a nossa história, ela é diretamente ligada a um processo do porquê a gente existe. Por que fazer esse jornalismo? E do porquê o JM é como ele é. Exato. As pautas que a gente traz. Exatamente. E mostrar pra vocês, que é um outro rolê, mas é mostrar pra vocês que nós temos consistência histórica e que a gente não chegou ontem aqui nesse rolê e que a gente tá batalhando tem tempo. Só que ao mesmo tempo disso tudo, o que é muito bonito também do nosso jornal é que a gente cresceu junto com ele. Porque Sim. a gente criou o JM, a gente era jovens adultos, a gente tinha 20 anos. Vale por você, amiga. Temos A velha do rolê, mas enfim. Minha mãe, por exemplo, que tem seus mais de 50 anos e que faz parte do jornal desde o começo, né? Mas uma coisa que é muito legal é que os jornalistas que a gente é hoje é fruto desse crescimento, que o jornal foi se aperfeiçoando e nós fomos crescendo junto com o jornal, né? Então isso é muito bonito, porque vocês estão acompanhando nosso desenvolvimento enquanto profissionais, mas o jornal também crescer nesse sentido, sabe? É como se fosse um filho que tá aprendendo a andar com as próprias pernas, entende? E é muito bonito, porque muita gente incrível passou pelo jornal. A gente tem que lembrar da Malu, que é uma grande fotógrafa, Sim. grande designer gráfica. A gente tem que lembrar da Dona Elaine Nunes, perfeita, mulher negra, maravilhosa, designer gráfica, artista visual, fotógrafa, mulher O foda. Beck, que é um ótimo escritor. Sim, e assim, várias outras pessoas que contribuíram muito para o nosso crescimento enquanto jornal, e a gente é muito grato a todos vocês e todo mundo que soma com a gente. Então, é um pedaço da nossa história para mostrar para vocês que a memória é uma coisa importante e para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai contar um pouquinho mais e desenvolver mais esse tema.
No programa de hoje, nós vamos apresentar algumas das informações e notícias que até então você provavelmente não sabia porque a grande mídia te escondeu. É um prazer ter todos vocês aqui hoje, nessa noite. Esse que é um momento histórico, nunca antes, aqui em Goiânia, uma rádio pública principalmente, havia cedido espaço para lutas sociais como a gente está conseguindo fazer agora. Para começar, vamos divulgar primeiramente um grande ato que vai acontecer na próxima quinta-feira, né? A gente sabe que foi aprovado na Câmara dos Deputados a PEC 241, aprovada em segunda votação, mas conhecida como a PEC do fim do mundo. São quase 1.000 escolas e universidades ocupadas no Brasil em forma de protesto e resistência. Em Goiás, já são 15 unidades federais e mais de 20 escolas ocupadas.